Olá, hoje eu vou mostrar aqui uma questão de matemática básica que caiu no Enem de 2020 e PPL, a terceira aplicação que teve nesse ano de 2020. E ela é uma questão bastante interessante porque mostra, mais uma vez, essa importância de você não só responder uma questão, mas você saber uma forma de conseguir responder essa questão da forma mais rápida possível. O que torna muito importante você treinar essas linhas de raciocínio para que na prova, caso apareça alguma questão parecida, você tenha essa ferramenta para poder utilizar. Eu vou colocar aqui do lado a questão, quero que você pause o vídeo, tente responder primeiramente e tente imaginar aqui como é que você vai conseguir responder essa questão em 3 minutos. Eu vou esperar aqui um pouquinho para que você possa pausar o vídeo e responder a questão. Certo, vamos lá. Então, o que foi que aconteceu com a questão? Nós temos aqui, primeiro, uma questão que você tem que comparar 5 alternativas, que todo ano essa questão cai na prova, uma questão que ela vai te dar 5 opções, vai pedir para você fazer uma multiplicação, ver qual que é maior, qual que é menor, ou então você vai dividir um valor pelo outro, enfim, vai fazer alguma operação e determinar qual desses valores vai ser o maior ou menor. Sempre essa questão cai no Enem, a única coisa que muda é porque às vezes cai uma ou duas vezes na prova, novamente mostrando que a prova do Enem é bem padronizada. Eu sei que essa questão vai estar na prova, por exemplo, do Enem agora de 2021, a única coisa que eu não sei é se vai cair uma ou duas vezes, mas que vai cair essa questão vai, da mesma forma que todos os outros modelos padrões que o Enem normalmente costuma cobrar vão estar nessa prova de 2021. E aí o que você tem nessa questão? Você basicamente tem que fazer a seguinte conta, você tem que ver quanto que você gasta de água, multiplicar pelo preço do litro da água, que é 0,0025, depois você tem que somar com o consumo de energia multiplicado pelo preço do quilowatt-hora, que é 0,30. Então você tem que pegar lá, vou pegar o exemplo aqui 1. Você teria que pegar o 350 vezes 0,0025 e somar com 1,3 vezes 0,3. Com isso, você chegaria numa resposta e você teria que fazer essa operação 5 vezes para poder determinar qual que possui o menor gasto possível, o menor desses valores. Só aí já deu para ver que são muitas contas, né? Você vai ter que realizar 10 multiplicações, 5 com a água, 5 com a luz, somar, então são 15 operações que você vai realizar, e são operações que não são tão simples, né? São operações que não são tão rápidas. E aí, como é que você pode fazer para essa questão? Um ponto interessante. Olha só uma sacada que você pode utilizar para responder essa questão, que vai ajudar bastante a você responder. Primeiro ponto que sempre me vem na cabeça. Eu sempre tenho uma alternativa que é mais rápida de calcular. Então eu uso isso, é um padrão já. Toda vez que eu vejo uma questão de comparação, qual é o mais fácil? O que eu achei mais fácil é o item 4. Você pode olhar o item 4, ó, 300 vezes 0,0025, você chega em 0,75, e aí você soma com 1,7 vezes 0,3, 17 vezes 3,51, então seria 0,51. Somando os dois, 0,75 mais 0,51, você chega em 1,26. Então essa operação até que tudo bem, com 300 litros e 1,7 kWh, até que era rápido para fazer. Mas como é que você faz com as outras? Fica um pouquinho complicado, né? Então olha só a sacada que você pode utilizar. Você pode ver quanto que você precisa variar em litros para cada quilowatt-hora. E como é que você faz isso? Você divide 0,3, que é o consumo de quilowatt-hora, por 0,0025. Se você divide um pelo outro, você chega em 120. O que isso significa? Que toda vez que você aumenta 1 kWh, para você ter o mesmo custo, você tem que aumentar o consumo em 120 litros. Então essa é a proporção. Toda vez que eu tiver 1 kWh a mais, eu preciso ter 120 litros a mais para poder compensar. E como as variações das questões aqui são na faixa de 0,1, por exemplo, tem 1,7 e 1,8, variou 0,1, 1,5, variou menos 0,2 kWh, então nós vamos fazer a comparação com 0,1 kWh. Ou seja, 0,1 kWh é a mesma coisa que o custo de 12 litros. E aí eu posso fazer essa relação com as alternativas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a alternativa 4 como base, poderia ser qualquer uma, mas ela está bem no meio ali das opções, acho que fica interessante. 300 litros e 1,7. Agora eu vou comparar, por exemplo, com a lavadora 5. O que ela possui? 276 litros e 1,8 kW. O que eu faço? Eu vou transformar ela para 1,7. Como é que eu faço para transformar? Eu tenho que subtrair 0,1. Se eu subtrair o 0,1, eu transformo ela em 1,7. Para ficar o mesmo preço, o que eu preciso fazer? Aumentar 12 litros. Porque o preço de 0,1 kWh é o mesmo que 12 litros de água. Então, se eu diminuo 0,1 aqui e aumento 12, continua o mesmo preço. Fazendo os cálculos, vai ficar 288 litros, né, que é 276 mais 12, e 1,7 kWh. Ou seja, o que eu estou concluindo aqui? Que 276 litros e 1,8 kWh é a mesma coisa do que 288 litros e 1,7 kWh.
Agora fica muito fácil de comparar. Qual que é mais barato? Você consumir a lavadora 5 ou a 4? A 5, né? Eu igualei a quantidade de energia, quem tiver menos água vai ser o menor valor. E aí nós podemos fazer isso com todas as outras alternativas. Então, ó, 320 e 1,5. Ó, 1,5, eu tenho que somar duas unidades. Eu tenho que somar duas unidades para poder chegar em 1,7. O que eu faço? Eu tenho que subtrair 24 litros de 320. Então, 320 menos 24, 296. Item 2, 264 litros e 2 kW. Para eu subtrair 0,3 kWh e manter meu preço, eu tenho que aumentar 36 litros. Então, esse 264 mais 36 vai ser igual a 300 litros. E igualei os valores. Agora, o item 1, 350 litros e 1,3. Olha só, eu preciso aumentar 0,4 kWh. Então, eu preciso diminuir 12 vezes 4, 48 litros. 350 menos 48, 302 litros. Agora é muito fácil comparar. Eu tenho todos nos exemplos associados a 1,7 kWh, quem possui a menor quantidade de litros vai ser a resposta. Nós temos aqui, no caso, a resposta como 288, a lavadora 5 vai ser a nossa opção. Então, olha só, essa é uma sacada que se você for simplesmente olhar uma resolução, como responde essa questão? Aí vai chegar lá a resolução, basta você fazer as multiplicações e aí você chega na resposta. Beleza, mas na hora da prova, você não vai ter uma calculadora, ou então simplesmente você fazer 15 operações e de contas mais difíceis e você fazer uma análise de uma resposta dessa forma, vai trazer um resultado diferente, mesmo você chegando na resposta, em quanto tempo você demorou para responder da forma como você pensou e quanto que você demoraria se você tivesse respondido dessa forma. E aí surge a pergunta, sabe, mas como que eu faço para poder começar a pensar dessa forma? Você tem que aprender, você tem que ver com quem já faz dessa forma para que você possa entender essa linha de raciocínio e começar a aplicar também. É a mesma coisa que, por exemplo, você perguntar para mim, sabe, como é que eu faço para poder interpretar poemas? Interpretar poema é uma coisa que não é tão fácil assim. Como é que você faz? Você tem que aprender com alguém que sabe interpretar poema, para que você possa entender a linha de raciocínio que passa na cabeça dele, para que você entenda como que ele consegue fazer essa interpretação. E aí você entendendo isso, você pode aplicar a mesma coisa em outros poemas e compreender também. Não adianta você simplesmente chegar lá, explicação, ver uma questão respondida de poemas que você vai saber responder. Não, porque ali não vai estar interpretado uma análise completa daquele poema, analisando todas as perspectivas na visão de uma pessoa que está respondendo a questão. Na hora da prova, é uma pessoa que está lá respondendo ali só com papel e caneta. É totalmente diferente. Entender como que responde uma questão não é o suficiente para você ter um bom resultado no Enem. Você precisa ter tudo isso bem claro. Você precisa ter uma estratégia que faça você responder mais rápido. E segundo, você precisa ter um plano, um passo a passo que você possa seguir para que na hora que você bata o olho nessa questão, você consiga rapidamente ter essa ideia e conseguir aplicar. E você só consegue isso se você tem um modelo bem claro na sua cabeça, um passo a passo bem claro na sua cabeça. E é por isso que eu martelo tanto aqui a importância de você conhecer todos os modelos de questões de matemática para o Enem, porque fica tudo mais fácil. Você vai ganhar velocidade, você vai melhorar a sua interpretação de questões, você vai chegar nas questões sabendo, batendo o olho na questão e sabendo que passo a passo que você deve executar para poder responder aquele tipo de questão. E você pode encontrar todos esses modelos de questões na minha mentoria de modelos de questões de matemática, que vai ter um link aqui embaixo que você pode acessar. E também, caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar mensagem ou aqui nos comentários no YouTube, ou então no direct no Instagram, ou então me mandar um e-mail, você pode ficar à vontade, todas essas informações estão na descrição do vídeo. E aí, fez sentido o que conversamos hoje? Se sim, não esqueça de deixar uma mensagem falando como que esse vídeo te ajudou na sua preparação. Você também pode sugerir temas para vídeos futuros. Eu vou ler todas as mensagens e vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários.